Então, boa noite a todos. Boa noite. Desligando o microfone. Então, vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido Mestre, Irmão Maior, agradecendo a oportunidade de estarmos todos reunidos em seu santo nome. Agradecendo por esta reunião de amigos, encarnados e desencarnados. Agradecendo pela Casa Espírita que nos une. Agradecendo por esse planeta maravilhoso que nos permite nossa jornada evolutiva há tanto e tanto tempo. Agradecendo por toda a ajuda que temos para enfrentar os desafios da nossa vida. Pedimos que ilumine a todos nós para a boa compreensão da lição desta noite. Pedimos que vamos mandar bons fluidos, boas vibrações ao nosso irmão Jorge, que terá a sua perna amputada, que ele e sua esposa possam enfrentar esse desafio com fé, com coragem, com resignação, que ele, os médicos e todos os envolvidos possam receber toda a ajuda da Falange de Bezerra de Menezes, todo o nosso carinho, energias que nós possamos doar para enfrentar esse desafio a mais nas suas vidas. Vamos pensar agora iluminando e mandando as mesmas vibrações para o irmão da Niva, o Nivaldo, que também vai passar por uma cirurgia do coração. Que a cirurgia possa ser proveitosa, que ele possa se recuperar, que a família toda possa ser amparada nesse momento difícil. Muito obrigado por tudo, Senhor, pelas nossas vidas, pela nossa jornada, por toda a ajuda que temos. E graças ao bom Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, e a lição é: muito se pedirá àquele que muito recebeu. A quem muito é dado, muito será pedido, né? Foi a lição que foi trabalhada no sábado com a Eliana, com a explicação da Joana de Ângeles. Bom, a gente está trabalhando aí com o livro Memórias de um Suicida. A gente está no capítulo Manicômio. Então, o Camilo e os colegas, né, a convite dos mentores, estão visitando os vários setores do hospital para eles se prepararem melhor para o retorno à reencarnação. A gente, na reunião passada, a gente parou na metade desse capítulo, que hoje a gente deve encerrar esse capítulo, no manicômio. Então, o Sandro vai ler para a gente, é isso?
Bom, a gente parou um pouquinho para frente, mas eu resolvi voltar um parágrafo antes, tá? Então, a gente vai voltar aqui, a gente leu um pouquinho a coisa a mais. Eu só fiz um pequeno retorno na nossa letra. Então, aí, no primeiro trecho, vocês vão ver que a gente já leu. Mas tudo bem, mas é isso que melhor. Sandro? Vamos lá. Observando nosso interesse, o expositor prosseguiu, fiel à solicitação de Teócrito, para permitir-nos instrução. Será a reencarnação o único corretivo assaz enérgico para levantar-lhes corajosamente as forças deprimidas. Aqui, só muito fracamente assimilarão os fluidos tônicos perenemente esparsos no recinto das enfermarias, pois muito espessas se encontram as camadas de impurezas que envolvem suas faculdades para que se permitam benefícios, como acontece a outros, internos em nosso instituto. Tais como seus cômpares deste estabelecimento, frequentemente são conduzidos à Terra a fim de lograrem benefícios ao contato de médiuns moralmente aptos a favorecerem irradiações fluídicas, capazes de agirem beneficamente, auxiliando-os no despertar. E quando reencarnarão eles? Como se apresentarão na sociedade em que viveram outrora? Indagou de chofre o antigo estudante de Coimbra, com os olhos grandes acesos pelo interesse. No momento em que se atenue o estado de prostração, encaminhá-los-emos a novos renascimentos, sem que na realidade deem por isso. O que equivale dizer que serão incapazes de algo solicitarem para a existência nova, ainda porque, para tanto, eles escasseariam méritos de colaborarem nas providências para o importante certame em que hão de desempenhar o principal papel, atendeu bondoso o servo de Maria. Somente nós outros, portanto, os governadores do manicômio, assim, os técnicos do departamento de reencarnação, trataremos dos acontecimentos em torno deles, de acordo com a justiça das leis estatuídas pelo Criador e sob os ditames da amorosa caridade do Mestre Salvador, que a todos os desgraçados procura socorrer com a livre de sua imarcessível ternura, e a quem todos os obreiros devem submissão, respeito e veneração. Que lúgubre falange emigrará, então, em retorno expiatório para as arenas da terra, com meus pobres pacientes. Não poderei ainda precisar minúcias, mas os conhecimentos por mim adquiridos em assuntos espirituais conferem-me o direito de prever aqui retardados mentais, loucos, epiléticos, possivelmente surdos-mudos de nascença e até cegos, todos deploravelmente ferreteados pela infâmia de que se rodearam, no grau equivalente aos delitos praticados. Não seria demasiadamente severo o castigo citado, venerando senhor diretor, partindo do princípio de que toda a humanidade erra, cometendo crimes diariamente? Perquiri, inconformado, enquanto a minha visão interior se desenrolavam panoramas análogos às sugestões apresentadas pelo eminente moralista e por mim outrora verificados diariamente nos cenários terrenos. Não acrediteis assim, meu amigo, retrucou gravemente. Refleti antes no que expus sobre as leis de causa e efeito, estatuídas pelo legislador supremo, no intuito de advertir o homem, como os espíritos, dos erros que praticam em oposição à harmonia das demais leis. Vede o castigo imposto pelo próprio dissoluto, que violou aquelas leis, colocando-se na situação de lhe sofrer o ricochete,
pois as faculdades radiosas, pelo sempiterno concedidas às criaturas, jamais serão contaminadas de impurezas pelo mau uso que delas faça o seu possuidor, sem que o atinjam dolorosamente consequências inevitáveis. Sendo o bem a base suprema da vida, em que amarga situação se colocará o ente que o conspurcou, dando-se ao mal, desarticulando-se todos os dias do trajeto natural que ascende para a perfeição, arrastado por atos opostos aos que o Senhor estatuiu como carreiro normal na sublime jornada? Esqueceis, então, as lágrimas que estes infelizes fizeram derramar a seus irmãos, aos quais infligiram tormentos oriundos do egoísmo e demais expressões vis que deixavam extravasar do coração denegrido, das difamações com que feriram suas vítimas, aprazendo-se em atirá-las ao descrédito das pessoas conceituadas, das delações, das críticas ferinas, das ignomínias com que muitas vezes enxovalharam a pessoa respeitável do próximo, valendo-se das faculdades do raciocínio e da inteligência apenas para infelicitar a outrem, preparando outros sim, para si mesmos, os abismos em que se haviam de despenhar? Ele está dizendo que a encarnação é uma bênção para todos nós. A gente evolui no mundo espiritual? Sim. A gente pode aprender, e o que eles estão fazendo agora é um aprendizado. Essa excursão pelos vários hospitais é um aprendizado. Agora, esse grupo, o Camilo, né, e os outros, estão aproveitando esse conhecimento e esse aprendizado para se preparar para a nova encarnação. Esse outro grupo que está no manicômio não está preparado para essa conversa, para esse conhecimento, para esse diálogo. Então, para esse outro grupo, a encarnação ela vai ser imposta nesse momento, a benefício deles. E eles não estão em condição de dar palpite na encarnação. Eles não estão em condições de dizer, eu quero isso, eu quero aquilo. Quem vai decidir toda a encarnação são os governadores do manicômio. São os técnicos de encarnação. E eles vão em situações de corpos deformados, com problemas mentais, com cegueira, com surdez, com vários problemas. Mas sabe que isso é muito grave? Deus quer que todos nós aprendamos. Não quer castigar a gente. O objetivo não é com ferro fere, com ferro será ferido. O objetivo é o nosso aprendizado. Essas pessoas cometeram graves erros contra a lei. E para o seu aprendizado, eles vão vir em corpos deformados. Para depois de uma outra encarnação, vir numa situação melhor. Mas, para o aprendizado, precisa ter isso daí. A gente talvez tenha dificuldade de entender todos os passos, mas esses espíritos mais evoluídos vêm, enxergam e mostram a experiência que esses desafios da jornada dele vão fazer eles crescerem. Né? Então, vai ser, depois que eles passarem por essa encarnação com dificuldades, das mais variadas, percebe-se, pelo estudo, pela experiência, que eles vão sair melhores em termos de evolução do que entraram. Então, na verdade, é um remédio, é um tratamento.
para o aprendizado dessas pessoas. Não é uma vingança, é um tratamento. Posso colocar um comentário? Na realidade, é mais uma pergunta para qualquer colega que já tenha visto algum tipo de referência, né? Então, é claro que hoje, dada a determinada maturidade de alguns, a gente consegue chegar e traçar a nossa reencarnação. Mas olhando a nós mesmos como uma coletividade, né? Uma curiosidade, né? Quantos de nós conseguem fazer isso, ou ao longo do tempo, a partir da maturidade que a gente vai ganhando através dos séculos e das experiências, a gente poderia dizer que virou ou tornou-se uma generalidade da humanidade, ou de alguns, ou pelo menos de uma grande parte, poder chegar e fazer o compartilhamento da sua programação reencarnatória e não na compulsória. Não sei se me fiz claro, né? No ano 1000, a gente queimando a turma na fogueira. Como que era isso? Ou até hoje, quantos... Algum colega já viu alguma referência assim? Eu não sei, é a pergunta mesmo. A Marlene Nobre, ela participava daquele programa Diálogos Médicos na Rádio Boa Nova. Em um dos programas discutindo os livros de André Luiz, né? Acho que quando ele estava falando de encarnação do Segismundo, acho que é nessa parte. Eles estavam falando da preparação da encarnação do Segismundo, da preparação de toda a intervenção na encarnação dele, no próprio corpo, e como ele se teria, e a todos os detalhes da programação reencarnatória. Segundo a Marlene, ela disse o seguinte, nesse episódio aí da Diálogos Médicos, que a maioria das encarnações, ela segue de maneira meio que automática, né? Não, você não tem essa riqueza de detalhes, encarnação por encarnação, mas a grande maioria vai no automático, pelas próprias regras, né, das leis da reencarnação. Alguns casos especiais, você vai interferir mais nessa programação e vai dar mais detalhes e mais... você vai pegar mais a fundo, né, os detalhes da encarnação. A maioria vai praticamente no sistema automático e a intervenção mais particulares são, segundo ela, mais raras, né? Logicamente que quanto maior a nossa evolução, mais condições a gente tem condições de decidir algumas coisas sobre a nossa encarnação. Ou pelo menos conversar com o nosso anjo de guarda, detalhes, entender, explicar. Mas realmente, eu imagino que a nossa margem de liberdade para escolher ainda é pequena, porque a gente tem um conhecimento pequeno, né? Imagina que a gente é muito criança ainda para poder fazer grandes escolhas. Então, quando a gente faz o seguinte, né? Quando a minha neta Júlia aí acabou de mudar de escola. A gente não perguntou para ela, porque se ela queria escola A ou escola B. Aí ele foi lá e matriculou ela numa outra escola. Não tinha que perguntar para ela, uma menina de 3 anos e meio, se ela quer mudar de escola ou não, se ela quer ficar naquela escola ou se ela gosta mais da outra. A gente falou, ó, vai assim, acabou. A gente acho que deve estar nessa fase aí. Pô, os pais escolhem e tal, e manda ver. Se no mínimo 3/4 está no umbral, né, da humanidade, né? Então, uns 7 aqui, mais uns 29 do lado de lá, né? Então o negócio deve estar difícil de escolher mesmo, né?
Aquela história, né? Você faz 7 folhinhas, o cara fala, não, faz 2. E aí o cara consegue terminar 2 linhas. Né? Então... Eu acho que tem uma coisa que nessa leitura, né, dessa passagem, que às vezes fica uma impressão de que como a consciência desses espíritos ela está muito fechada, né, eles não vão escolher coisa nenhuma, né? Mas como diz que o que rege a forma como você vai reencarnar é sobre a lei de causa e efeito, né? Todas as causas boas que você conseguiu vai surtir efeito na sua encarnação, mas como aquelas também não boas vai ter a interferência. Na hora de você encarnar, vai pesar sobre a encarnação que você vai ter. Mas no caso deles, eles não têm escolha, porque eles estão completamente fechados a essa condição de consciência madura, né? Verdade, né? Agora, o que não se pode pensar é que os diretores ali, os governadores ali, que vão propiciar, ou cuidar, na verdade, cuidar da encarnação, são eles que vão determinar que a pessoa vai nascer com as deficiências. Não é assim. As deficiências elas vão eclodir no corpo, né, por causa do perispírito da pessoa, que está totalmente afetada pela má condição de vida que eles tiveram. Então, é naturalmente que o corpo vai sofrer todas as consequências das causas infelizes que eles fizeram. Não são os mentores que vão determinar. O que os mentores vão fazer é escolher uma família, um local. Eles vão aguardar o tempo certo dele encarar. Porque se vocês já pensaram, se de repente ele não está preparado, ou pelo menos não alivia um pouco a carga que eles estão agora, eles colocam para reencarnar, o espírito não vai aceitar a reencarnação. O feto não vai para frente. Não vai, porque ele não vai entender isso daí, né? Mas quando tira aquela carga de influências que eles têm, que eles podem tratar, e eles começam a sentir já um pouquinho de bem-estar, normalmente quando eles vão lá para a encarnação, o feto suporta até o nascimento deles, né? Porque senão, e se é capaz ainda, se eles não estiverem preparados, capaz de nascer, ele auto se suicidar. E que vai valer a pena isso daí? Então, tem vários aí nuances, né, que os mentores cuidam, mas o projeto em si, da forma como eles vão ficar, é totalmente vinculado à condição do espírito, totalmente. É eles que vão escolher o corpo na verdade, né, porque eles vão acabar produzindo. O Lourenço já explicou isso, ó. Ele vai colocando as células vão vir da forma deformada como eles pensam deformado, né, ou como se sente deformado, né? E aí vai gerando um feto deformado por causa da situação em que eles estão, né? Pelo que eles fizeram. É verdade. Vamos lá. Continuar então aqui. Pensastes nas ingratidões e traições impostas aos simplórios corações femininos que enredaram em suas garras abomináveis, forjadas em instintos sórdidos? A inocência infantil e juvenil, que muitos destes que aqui vedes compuscaram monstruosamente, as cenas degradantes, por eles criadas e praticadas comumente, durante a existência terrena, levando à corrupção e à perversão aos circunstantes dos planos objetivo e invisível que as presenciassem, e infelicitando as correntes fluídico-magnéticas que sobem da terra para o invisível, a nós outros sobrecarregando de preocupações por obrigarem-nos a exaustivos serviços de saneamento e higienização, a fim de que nossas próprias colônias não fossem corrompidas? Ah, meus filhos, como vos admirais agora de que renasçam estes pobres tolhidos por incapacidades invencíveis, se da existência que lhes foi concedida, a fim de tratarem de progredir, fizeram arma contra os ditames sagrados do próprio Criador de todas as coisas.
a quem muito e muito ofenderam, ofendendo a si mesmos e ao próximo, aos demais, não estarão eternamente precipitados nos pelágios cheios das iniquidades que cavaram. A dor educadora corrigirá as anomalias de que se cercaram, reconciliando-os com a lei. Ó, Deus é a misericórdia infinita, meus amigos, e deseja as criaturas harmonizadas para a beleza eterna das suas leis. E sabemos que essas leis são incorruptíveis. Cumpre-nos observá-las e respeitá-las a fim de não virmos a tragar o fel irremediável das consequências que, por nossa própria vontade, criamos com os desvios da rota natural e luminosa. Baixei a fronte, como sempre, em presença da lógica irretorquível de mais aquele discípulo do mestre Nazareno. Pelas galerias e antecâmaras próximas aos santuários, isto é, aos gabinetes médicos onde a distribuição dos eflúvios minorativos era sábia e caridosamente operada, vimos que enfermeiros iam e vinham, amparando doentes fracos e atemorizados, provindos do pátio que acabáramos de visitar e de outras dependências, a fim de serem beneficiados. Pelos retalhados, observando que votavam especial comiseração, dado que muito penosamente se podiam locomover, a julgar pelas exposições do irmão João, que tecia considerações importantes a respeito de quanto se nos deparava. Seriam eles futuros paralíticos e enfermos de nascença, desde a infância, revelando anormalidades impressionantes. Com efeito, suas atitudes eram tolhidas por dificuldades extremas de vibrações, dispersadas que foram estas pelo choque terrível. Seus gestos pesados e desinteligentes, como que peados pelas sombras dos golpes e contragolpes, que se fotografaram tragicamente no espelho sensível da organização astral. Choravam ininterruptamente, como seu choro houvesse degenerado em hábito atroz criado pela intensidade do martírio. Inquietos sempre sob a cruciante angústia de perene mal-estar, conquanto submissos, incapazes de blasfemar, como geralmente sucede aos suicidas muito desgraçados. Deixando, porém, para trás os santuários, onde não penetramos, atingimos um salão amplo, espécie de auditório singelo e sugestivo, onde ensinamentos moralizadores eram ministrados por um jovem servo que, em existência remota, trouxera muito dignamente o feio burel de religioso franciscano, mas cuja alma se iluminara sob as virtudes hauridas nos ensinamentos redentores do testamento do divino missionário, tão fielmente servido pelo seu patrono. Usando daquela inconfundível doçura, apanágio dos caracteres moldados na verdadeira escola da iniciação cristã, esse novo legionário expunha singelamente como quem aconselhasse ou ensinasse a observar a ideia de Deus e de sua paternidade sobre toda a criação. Bem assim, a missão messiânica e suas dilatadas consequências beneficiando o gênero humano. O convite à prece, ao exame individual interior, era repetido e satisfatoriamente explicado todos os dias, antes do ingresso nos gabinetes para a higienização fluídica operada pelos delicados psiquistas. Esses os principais recursos a serem tentados na ocasião para tratamento dos enfermos, visto que seriam tentativas para a reeducação mental, exercícios que levariam o paciente a estabelecer mais tarde correntes harmoniosas com os benéficos poderes do alto,
e tão transcendente ensinamento era enunciado singelamente, ao critério de métodos ao alcance daquelas mentes conturbadas, e sob inspirações de uma doce e fraternal caridade, cuja fragrância penetrou até o âmago de nossas almas comovidas ante a visão de tão nobres corações devotados ao auxílio amoroso em torno do próximo. O jovem obreiro, sincero, humilde no seu imensurável esforço pela caridade, não enxergava, naqueles réprobos, feios e repulsivos a quem servia, o indivíduo maculado pelos erros vergonhosos, nem a configuração astral execrável do que fora um homem dissoluto, que dispersara a faculdade nobre dos sentidos no domínio dos gozos impuros. O que ele via e piedosamente amava, desejando servir e engrandecer, eram irmãos menores do que ele, os quais mandava o dever fossem ajudados pelo mais velhos a galgar as escarpas do progresso. Eram almas destinadas à glorificação da luz, que necessitavam orientar-se na longa estrada em que realizariam o espinhoso trajeto da ascensão para o foco sublime, cheirador da vida. Podemos ser informados das demarcos, também em torno desses companheiros, para o notável acontecimento da volta ao corpo material? Solicitou novamente o doutor de Coimbra, a quem interessavam muito vivamente as alusões ao assunto melindroso de um renascimento na Terra, porquanto lhe afligiam incessantemente a consciência fortes intuições quanto ao dever urgentíssimo, pendente do seu caso, de nova permanência num corpo de homem a fim de se desobrigar, através da expiação, do crime na pessoa indefesa daquela a quem amara. Sim, meu jovem amigo, satisfez o amável guia. Será possível e até indispensável pô-los a par dos trabalhos gerais em torno deste importante assunto, que de tão de perto interessa a todos vós. Todavia, não é a esta repartição que compete esclarecimentos mais amplos, visto existir em nosso instituto o departamento autorizado aos serviços gerais do retorno às existências corporais. Certamente, visitá-lo-eis ainda. Nesse departamento vereis que sobressaem, pela sua invulgar importância, os laboratórios onde se concertam planos para o melindroso certame, onde são preparados os desenhos e mapas para os futuros corpos a serem habitados pelos delinquentes cuja tutela nos seja temporariamente confiada. Se este for suscetível de renascer em envoltório carnal deformado, ou adquirir enfermidade como a cegueira, por exemplo, a sequência da existência, ou ainda acidentar-se em seu decurso, tornando-se mutilado, o mapa que lhe seja destinado será traçado com as necessárias indicações, pois já sobre o seu organismo perispirítico existirá o sinal da futura deformidade física, porque o seu estado mental e vibratório, coagido pelos remorsos, imprimiu na poderosa sensibilidade daquela sutil organização a vontade de se tornar mutilado, cego, mudo, etc., etc., a fim de expiar o mal passado, como vem sucedendo convosco mesmo, caro irmão Sobral, que vos tendes fortemente impressionado com o caso das próprias mãos. Necessariamente, a preparação de tais debuxos estará sempre a cargo de técnicos cônscios do alto encargo que lhe és conferido, e que indicará serem eles espíritos merecedores da plena confiança dos diretores dessa colônia. Uma vez concluídos, serão encaminhados à direção dos gabinetes de análises, os quais realizarão os serviços comparativamente com as premências expiatórias do internado,
levantando a justiça dos méritos que tenha, curvando-se a injunções das desvantagens dos deméritos, tudo concorde com as conclusões anteriormente feitas pela sessão de programação das recapitulações, quanto seja possível para suavizar as penúrias das provações, será por lei concedido ao delinquente e voltar a renascer na terra. Do outro lado, suas forças morais e suas capacidades de resistência serão igualmente balanceadas. Então, como a gente sabe, né, o Celso lembrou, o nosso corpo é feito a partir do nosso perispírito. E o nosso perispírito reflete as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas vidas. Então, a gente acaba cometendo equívocos, cometendo erros mais graves ou menos graves, e isso faz com que haja deformidade no nosso perispírito. Os médiuns videntes, por exemplo, chega um espírito numa reunião mediúnica, ele consegue enxergar um espírito cheio de chagas, cheio de problemas, com deformidades no corpo espiritual, no perispírito. Como o novo corpo vem a partir do perispírito, ele pode trazer, como nesse caso, deformidades graves. Então, a partir do perispírito, é gerado um plano, um planejamento reencarnatório. Aí já viu esse mesmo setor de reencarne nos livros de André Luiz. Aqui está falando de novo o setor de reencarne dentro desse hospital. São técnicos especializados na reencarnação. Então, eles vão pegar o perispírito, vão analisar, né, e vão ver qual seria o novo corpo. Esses técnicos vão analisar todas as consequências desse novo corpo. Então, vão fazer um planejamento de qual seria Ele vai nascer cego. Não, ele vai nascer com visão e depois vai ficar cego. Ele vai nascer com problemas mentais. Ou vai nascer saudável e depois vai ter problemas. Vai nascer com um problema, vai nascer com uma deformidade, ou não, vai nascer são e vai sofrer um acidente. Tudo isso está dentro da programação. E analisando o perispírito, né, você consegue enxergar isso. Aí essa programação dos técnicos vai passar por uma revisão dos espíritos mais evoluídos, dos coordenadores da própria colônia. Porque se simplesmente mandar tudo, talvez a pessoa não suporte. A cruz seja mais pesada do que a pessoa consegue carregar. Então, se a cruz for muito pesada, eles falaram, não adianta mandar a pessoa com tudo isso. Alivia um pouco, senão a encarnação acaba sendo perdida. Alivia um pouco, para que a pessoa consiga suportar a prova e aprender. Não, mas ela precisa passar uma expiação maior. Ela pode espiar mais para frente. Divide a dívida em mais vezes. Não adianta eu tentar pagar mais do que eu consigo receber, que eu estou recebendo. Se eu ganho 1.000, como é que eu vou pagar 2.000? Às vezes a gente está pagando coisas, dívida de mais de uma encarnação atrás, né? Sim. Não é na sequência, necessariamente. E no momento adequado para o nosso aprendizado, né? Então a gente tem que espiar, a gente tem que se arrepender, tem que espiar, né? E tem que reparar.
E isso, às vezes, você não consegue fazer de uma vez só. Vai fazendo aos poucos. E nessa programação das recapitulações, a gente vai analisando o automático, analisando se a pessoa tem condições de suportar, analisando, não, isso aqui é uma carga muito alta, deixa para depois uma parte. Porque o importante é a pessoa aproveitar a lição. Então, eles vão, às vezes, nasce com problemas, ou nasce bem e depois tem problemas. Professor. É o caso do Stephen Hawking, né? O Stephen Hawking nasceu saudável. E a doença degenerativa fez com que o corpo fosse deformando, a ponto que ele não conseguia mais se mexer. Tudo isso tem uma razão de ser. Teve um médium que eu não me lembro o nome dele. Ele foi tetraplégico. Eu esqueci o nome dele. Tadeu? Da mesma época do Chico Xavier. Ele danificou o perispírito dele na época do Egito Antigo. Ele teve várias encarnações. Aí ele veio reencarnar com deficiência agora, no começo do século passado. Então, não é em sequência, não é. É por nível de consciência. Eu acredito. Né? É no carnezinho, né? Depende de como está o carnê, né? Qual que é a data de vencimento do boleto do carnê. Mas vai para o carnê. O que me espanta, em termos de... Quando é algo genético, programado, você fala, tudo bem, está programado. Inclusive, eu acho que eu tenho algo assim, porque eu tenho algo assim com alimentação. Eu acho. E aí disparou o negócio. Ó, chegar nos 50 anos, não deu jeito dessas coisas, você pode disparar. Eu acho que tem um negócio... Mas o que me espanta na inteligência e complexidade de como isso é feito, planejado, é assim, quando é um incidente. Ou até um incidente provocado por um contexto reverso de maldade de um terceiro. Como essa teia estatística de probabilidade, é uma coisa assombrosa. Porque tudo vai encadear para que, em X tempo, aquilo vai ocorrer. Não sei se eu consegui me exprimir assim. Imagina o seguinte, você... Uma ocorrência externa. Não, mas imagina o seguinte, um avião vai cair. Vou perder uma mão. E vou perder uma mão numa briga. Então, mas imagina o seguinte, um avião vai cair. E nesses casos de acidentes de avião que a gente fica sabendo de várias pessoas que simplesmente não perderam o avião porque o despertador não ligou, o pneu furou e tantas outras coisas. E então, se a gente tem que passar por uma certa coisa, o próprio mundo espiritual acaba encaminhando a gente para um certo caminho. Realmente, uma coisa genética já está na programação. Mas um acidente, por exemplo. Por exemplo, eu tenho o meu cunhado, ele já sofreu vários acidentes de carro. Um deles, ele estava um caminhão cheio de, eu não sei se era madeira ou se era ferro, né? Estava na frente dele e bateu e um monte dessas toras ou ferro, não sei, entrou no carro dele. E não pegou ele. Então, uma tora passou aqui, uma tora passou lá e não pegou ele. O meu primo acabou de contar uma história de um colega dele de trabalho que ia ser assaltado de carro
E não sei por que ele simplesmente resolveu fugir. Ele viu a pessoa vindo, a pessoa se aproximando, e ele acelerou o carro. A pessoa, com a arma, simplesmente mirou e atirou. Quando atirou, a bala entrou pelo vidro de trás e não pegou ele. Aí ele foi, né, arrumar o carro, tal, trocar o vidro, tudo certinho e tal. Aí o cara da oficina falou: ok, o vidro entrou por lá. E pronto, saiu. A bala tem que ter entrada e saída. Onde está essa bala? Aí eles foram olhando. O carro dele tinha aquele encosto aqui, ó, de cabeça. Nesse Meu Deus. encosto de cabeça tem um ferro para segurar o encosto. A bala pegou no ferro. Meu Deus. Tem um Não era hora diálogo. dele de ir. Deu um trabalhão por de guarda a bala para pegar bem no ferro lá. É a programação. Quando é para ser, é porque está programado. Quando não é para ser, não é porque também não está programado. Então, existe. Como é que diz? Né? Nós estamos guiados, orientados, conduzidos pelos espíritos muito mais do que a gente imagina. A minha esposa, ela trabalhava lá na DINAP, aqui em Osasco, né? Que conhece ali perto do Jardim Belmonte e tal. Então, vinha da Raposo, subia, que conhece, sabe que tem uma subidinha assim, né, tal, para chegar no balãozinho que tem na DINAP. Ela sempre estava com o carro, não sei se o carro era 0. O carro estava jóia. Subindo. Quando foi chegando ali perto do entrocamento da rotatória, assim, o carro simplesmente, na subida, apagou. Tipo coisa de disco voador mesmo. Apagou. Aí, ainda estavam com um pouquinho de locomoção, ela encostou na calçada, né? Ela encostou na calçada, desceu uma carreta na contramão com tudo. Uma velocidade absurda, assim. Possível do cara parar. Ele desceu. Aí ela deu na chave, o carro pegou, ela foi embora. Pô, mais do que isso, né? Vamos lá? Que anjo da guarda bom, hein? Esse merecia férias, ó. Não, foi. Ela chegou azul em casa, assim, de assustada. Falou, Que lindo, que proteção. quando você olha, foi uma bênção, né? Vamos lá. Convém acentuar, meus caros amigos, que a reencarnação é a concessão sublime feita pelo Pai Supremo às suas criaturas para que progridam e se engrandeçam, preparando-se para a herança que lhes estará reservada na glória do seu reino. É de lei, e ninguém há que atinja o seu destino imortal sem palmilhar os degraus dos renascimentos, na Terra ou em outros mundos planetários. Todavia, se a alma rebelde há desperdiçado longo tempo, abusando desta concessão, com um manifesto desrespeito à lei magnânima que lhe permite tantas vezes o mesmo ensejo, tornar-se-á manifesto de respeito. Espera aí, acho que eu me perdi. O mesmo ensejo, tornar-se-á concessão ainda mais apreciável, porque, geralmente, para tais casos, existirá a intercessão do próprio Mestre Redentor, que ao Criador Supremo suplicará novos ciclos de experimentações, a fim de poder o rebelde reabilitar-se. Do exposto, respeitável irmão, só nos cumpre concluir que, sendo o corpo físico terreno depósito sagrado, como verdadeira dádiva celeste que é, as criaturas encarnadas procederiam com muito mais inteligência se conduzissem à altura da concessão recebida, portando-se com respeito, consideração e prudência durante o período em que se obrigassem a permanecer usufruindo as vantagens morais que a estada no planeta lhes confere? E isso,
porque evitaria a repetição de existências expiatórias, dolorosas e inevitáveis, resultantes que são do uso do desrespeito às leis veneráveis, a que é submetida a vida universal. Intervim eu, algo contrafeito. Assim é, meu amigo. Muitas dores seriam assim evitadas, tornou o diretor do manicômio. E se o corpo físico terreno é depósito sagrado que o homem cumpre respeitar e proteger, salvaguardando-o quanto possível de impurezas e danos, o físico astral, que é o que trazeis no momento, não o será menos, enquanto que a nossa alma, inteligência, consciência, razão, sentimento, o ser, enfim, é a própria essência do Criador, partícula sua, centelha extraída do seu supremo ser. Por aí percebeis, meus caros amigos, que todos somos templos veneráveis porque possuímos a glória de trazer Deus em nós e que, quer na terra como seres humanos, ou no invisível, como espíritos libertos, devemos respeito e veneração a nós mesmos, bem assim aos nossos semelhantes, atendendo a que todas as criaturas são perfeitamente iguais, no que o seu Criador, joias muito amadas do escrínio sempiterno daquele que é a suprema razão da vida. Daí, certamente, se origina a lei básica divina: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Seguiu-se pausa dilatada, enquanto o leal servidor atendia às injunções inadiáveis do seu cargo e durante o qual nos quedamos, pensativos e silenciosos, observando quanto possível as figuras angustiosas dos pobres internos que nos eram dados a contemplar. A volta do mentor, Mário Sobral, insofrido e interessado, quebrou o silêncio, exclamando de mansinho: Gostaria, se possível, continuar ouvindo vossas explanações técnicas, venerável irmão. O velho servo de Jesus sorriu e, correspondendo à humilde solicitação com amigável gesto, continuou atraindo novamente nossa atenção. Todavia, consoante vos dizia, tem havido casos em que nossa guardiã não permite a reencarnação tal como fora por nós ideada, concedendo-nos, então, o gracioso favor da sua inspiração para a programação mais acertada, condizente com o estado do postulante. De qualquer forma, porém, os planejamentos para as peripécias de uma encarnação serão rigorosamente estudados, assentados, realizados e revistos, concorde sempre com a mais equitativa justiça. Entrando em pleno cumprimento, a alta expressão da sentença imortal sancionada pelo Mestre Divino, a qual vem esclarecer também todos os grandes e irremediáveis problemas que afligem e decepcionam a humanidade. A cada um será dado segundo as suas obras. A gente percebe todo cuidado para que a encarnação seja a mais adequada para o nosso aprendizado. Então, é feita uma programação pelos técnicos, a partir de todo o estudo do perispírito. Depois vem os supervisores, os coordenadores da colônia, que vão avaliar. E se mesmo assim esses governadores, esses coordenadores ainda tiver projetado algo não adequado, ainda um espírito ainda mais elevado, com mais conhecimento, vai fazer os ajustes mais finos, os ajustes para aquela encarnação. O importante é
a gente reencarnar e aproveitar o máximo daquela encarnação. Então, ele está falando também que a gente tem o nosso corpo físico. O nosso corpo físico vem do nosso corpo espiritual. O nosso corpo físico, após a gente martelar num desequilíbrio, uma raiva, um ódio, uma ação desequilibrada, acaba gerando uma doença. A mesma coisa gera essa doença no nosso corpo, no nosso corpo perispiritual, no nosso corpo astral, no nosso perispírito. Então, essa deformidade, você vai tendo atitudes erradas constantemente, acaba danificando o nosso corpo astral, o nosso perispírito, e depois vai chegar no nosso corpo físico. Algumas vezes, fisicamente, a pessoa aparentemente está saudável, mas se tem um vidente e vê o perispírito dela, vê que o perispírito já está deformado, cheio de chagas. Eu já li livros que a pessoa tem uma aparência belíssima no corpo físico e no corpo espiritual já está todo deformado. Então, é uma princesa no corpo físico e é uma bruxa, daqueles de filme de terror, no corpo astral, devido aos tipos de comportamento que a pessoa gerou durante a vida. Então, e isso acaba, logicamente, tendo consequências para a próxima encarnação, ou para as próximas encarnações. Então, cada um é dado segundo suas obras. Comumente, é o próprio pretendente ao renascimento que escolhe as provações por que passará, os acres espinhos que lhe irão dilacerar os dias da existência terrena, e onde convirá que remedeie as consequências do pretérito culposo. Ele próprio suplicará às potestades guiadoras ensejos novos que lhe permitam testemunhar o arrependimento de que se achar possuído, assim como o desejo de iniciar caminhada regeneradora, que lhe favoreça a ocasião de corrigir-se dos impulsos inferiores que o arrastaram ao mau procedimento. E tais testemunhos tanto poderão ser efetivados num corpo relativamente são, quando dominem os sofrimentos morais superlativos, como no mutilado, ou tolhido por enfermidades irremediáveis, tais sejam os agravantes da falta dos deméritos acumulados. Assim sendo, o próprio paciente organizará o traçado dos mapas para o seu futuro estado corporal e a programação dos acontecimentos principais e inevitáveis que deverá viver, efeitos lógicos e inseparáveis das causas criadas com as infrações cometidas, mas assistido sempre por seus mentores dedicados. No que concerne aos internados nesta dependência hospitalar, não será todavia assim. Meus pobres pupilos não se encontram em condições de algo tentarem voluntariamente. Sua volta ao renascimento carnal será então o cumprimento de um dispositivo da grande lei, que faculta que novo ensejo ao infrator sempre que houver fracassado o ensejo anterior. Será o movimento de impulsão para o progresso, o medicamento decisivo que há de colocá-los em situação de convalescentes, assinalando a alvorada de etapas redentoras em seus destinos. Aturdido em presença de tão profunda quanto melindrosa tese, que eu bem o percebia,
caberia em muitos volumes. Seguidamente perguntei ainda, enquanto caminhávamos demandando o exterior, cogitando do regresso. Desculpai minha insistência, venerável irmão diretor. Porém, o assunto que acabais de expor, por seu ineditismo, pela intensidade e profundeza dos raciocínios que provoca, e inexcedível surpresa que proporciona ao pensador, não só empolga, como sinceramente comove. Seria acaso possível examinarmos desde já alguns desses mapas, mesmo antes da preparação do que nos disserem respeito? Como são eles? Ou será tão nobre labor oculto a olhos profanos? E sentia-me realmente comovido, acovardado mesmo, lembrando-me de que também eu era réu, que me suicidara fugindo da cegueira dos olhos, que tudo indicava teria o pobre Mário o seu futuro mapa corporal de mãos mutiladas, e que algo me segredava que eu deveria ser ainda cego, de qualquer forma, cego. Irmão João, de certo, percebeu a angústia que me ensombrava a mente e o coração, pois que assumiu expressão de inconfundível bondade ao responder. Certamente que um serviço de tanta responsabilidade não será realizado publicamente, para divertir curiosos, e também os há aqui. Não obstante, com recomendações de autoridades competentes, as câmaras poderão ser franqueadas à visitação. Sereis encaminhados a elas, estou certo, visto tratar-se da necessidade de vos ministrar instrução. Porfiai por vós não desanimardes ante as perspectivas futuras, meu amigo. Confiai antes na inexcedível ternura de nosso amado Mestre e Senhor, que é o guia infalível dos nossos destinos. Lembrai-vos, outro sim, de que aquele que estabeleceu a sabedoria das leis que regem o universo, também vos saberá fortalecer para a vitória sobre vós mesmos. Tudo era suavidade em torno do pavilhão indiano, onde acabávamos de chegar. Aos nossos ouvidos soaram os doces convites para a meditação da noite. Era o momento solene em que a colônia se consagrava à comunhão mental com a sua augusta tutelar, Maria de Nazaré. Minhas recordações assinalam ainda que, nessa tarde, nossas preces foram mais ternas, mais humildes, mais puras. Então, eles ainda vão continuar passando por outros departamentos para o aprendizado, para o conhecimento deles, para se preparar para a nova jornada, para a nova reencarnação. Logicamente que a preocupação deles é: a minha próxima reencarnação, eu vou ser cego? Eu vou ser cego de nascença? Ou eu vou ser cego ao longo da vida? Logicamente que são as dificuldades, né? Então, ele estava falando, a gente tem um certo grau de liberdade para escolher o tipo de prova que a gente veio, né? Então, eu vou escolher passar por tal coisa, eu vou escolher tal coisa. Então, mas como a gente tem ainda conhecimento limitado, a gente pode sugerir: eu gostaria de vir de ser médium, gostaria de vir com tal coisa, eu gostaria de vir rico, eu gostaria de ter a tentação, né, de ser rico. Então, e dentro das nossas escolhas,
existem os mentores, né, que são mais evoluídos que nós, e falam, ó, esse tipo de reencarnação é bom para você, ou esse tipo de reencarnação não vai ser adequado. Mas, dependendo da opção, ele fala, não, me manda desse jeito que vai ser bom. E faça as opções. E vê, né? Porque a gente tem nosso livre-arbítrio. Mas, logicamente, se a gente fazer uma escolha muito errada, a gente vai ter, ó, isso aqui não pode, isso aqui você não vai ser bom para a sua encarnação. Então, a gente desencarna. A gente vai refletir sobre a nossa encarnação. A gente vai entender um pouco mais as besteiras que fez. Se arrepende das besteiras que fez. E se a gente passar por esse processo, a gente vai ter uma liberdade para ter alguma escolha na próxima encarnação. No caso desses internados no manicômio, eles não têm essa liberdade, porque eles não sabem, não estão em condições de escolher. Talvez, na próxima encarnação, depois dessa, eles tenham alguma condição de fazer a escolha. Mas nessa, não dá. Tanto que eles falam, eles precisam encarnar. Porque o aprendizado que eles precisam fazer, eles não vão conseguir aqui no mundo espiritual. A gente vai ajudá-los a se harmonizar um pouco para reencarnar. E na encarnação eles vão fazer esse aprendizado. Por uma vida difícil, consequência dos atos deles. Tem algumas encarnações assim que são bem instrutivas, né? Quando a gente começa a conversar, começa a lembrar, realmente o que a gente está fazendo, lembrar aí do André Luiz e de outros, e tudo mais, né? Eu lembrei de uma delas que como está sendo dizer, né? Vou falar agora de uma encarnação normal, aí que a pessoa tem um certo merecimento, que ele já pode participar. Primeiro que ele pode participar do seu mapa, né? O que é esse seu mapa? Então, para um espírito participar do mapa, ele precisa ter autoconhecimento, ele precisa saber conhecer suas emoções, suas dificuldades, suas limitações e tal. Então, ele primeiro desenha o seu mapa, então ele sabe tudo isso, né? Olha, eu tenho tudo isso daqui, quando eu encarnar, eu vou sofrer essas consequências, porque eu sou assim ainda, né? Então, isso inclui no mapa. Aí os mentores sabem investigar dentro da pessoa, do seu psiquismo, de cada um, né? Como é que eles pensam, e os cálculos assim espirituais assim são muito mais profundos. Eles desenham um mapa de acordo com o psiquismo da pessoa, com o perispírito, como foi falado, e aí desenham um mapa, né? Das necessidades do espírito em função da sua possibilidade de avançar na próxima encarnação. Aí, então, vamos supor que o espírito vai nascer num lugar, né? Agora, no sentido positivo, ele vai nascer lá dentro de uma família, ele vai ter possibilidade de frequentar escolas, universidades, profissões e tudo mais para desenvolver a habilidade, né? Isso é o lado, vamos dizer assim, positivo, né? Mas aí ele vai, por exemplo, ter algumas deficiências, né? Deficiências, às vezes pode ter uma deficiência auditiva, pode ter uma deficiência visual, né? Sei lá, pode ter algumas coisas que deturpam ele. Agora, tem certas coisas que o espírito fala assim, olha, eu sei que, por exemplo, eu vou passar por isso por causa que eu preciso melhorar minhas condições, né? Mas tem certas coisas que, se eu não for interrompido, eu não tiver alguma barreira, eu vou cair de novo na desgraça, né? Então, por exemplo, tem gente que tem aquela volúpia de ser comilão, né? Encarnação, e ele tem medo de, quando ele reencarnar, ele vai continuar fazendo a mesma besteira, entendeu?
Então é melhor você colocar aqui um problema no meu sistema hepático aqui, para mim poder logo ter um problema me esbarrar nisso, né? Ou então, eu acho que eu estou nessa, Celso. mas pode ser um outro tipo, né? Por exemplo, nasce uma mulher, falou, mas se eu nascer bonita, eu vou cair também na esparrela. Então, eu acho que é melhor nascer um pouquinho, né? O cabelo um pouquinho feio, um pouquinho aqui, uma gordurinha ali, né? Então, justamente para o próprio espírito escolhendo uma barreira, porque ele sabe da sua deficiência, né? Ele sabe, se ele voltar aqui e falar, mas eu vou cair na besteira aqui. Então, ele escolheu para si um sistema. E aí, os mentores vão, obviamente, calcular isso, né? E falar assim, bom, eu sim ou não, eu vou participar. Você vê. Aí, quando a pessoa tem consciência do espírito, ele pode participar da sua encarnação tranquilamente, né? Mas quem vai decidir no final das contas, quem vai colocar o chamegão lá, né? É a pessoa lá de cima, não tem jeito, né? Mas assim, é interessante esse negócio do mapa aí, né? Porque é como esses espíritos. Olha, sinceramente, eu fico invejando esses espíritos. Um dia, quem sabe, eu também vou me tornar. Eu sei que ainda sou muito pequenininho, mas eu não consigo. Mas um dia eu também quero enxergar esse negócio que o pessoal enxerga nas pessoas. Não para julgar, né? Mas é para avaliar, para você examinar, ver o que você pode ajudar o outro, né? Na sua encarnação. Né? Você enxergar o mapa, né, da pessoa, falar, olha, esse camarada vai ter que passar por isso. E o mais bacana de tudo, que foi aqui bem traduzido, acho que, né, pelo livro, pelo próprio Lourenço, olha, que a encarnação, apesar de tantos defeitos, você não pode colocar tudo para você pagar numa encarnação só. Você tem que ser devagarzinho, né? Então você tem até um certo limite que o espírito vai aguentar, né? E aliás, não tem para a espiritualidade, não tem esse negócio de você querer, deixa, não, ele vai merecer ficar um pouquinho mais, tem que ser o mais pesado um pouquinho. Não, é até o limite onde a pessoa realmente tem condição, onde vai favorecê-la, né? Se você apertar um pouco mais, faz parar. Então, é melhor ele dosar realmente a experiência nessa que a pessoa tem que passar para ela aprender, né? E em outras encarnações ele vai, né? Eu esqueci agora o nome do médium. Ele era advogado, era delegado também. Ele estava sempre falando na rádio Boa Nova. Esqueci. E ele contou a história do paralítico de Cafarnaum, né? Aquele que se jogou do telhado lá na casinha do Pedro, lá que Jesus curou ele. Reinaldo Leite, Celso. Isso, Reinaldo Leite, obrigado. Reinaldo Leite. E ele estava contando, né, de que ele se recuperou, né? Foi curado, né? Mas mal saiu dali, jogou lá aquele cobertorzinho, aquele cachorrinho que ele ficava puxando para todo lado, foi lá e se meteu lá num barzinho lá para tomar um vinho, né? Porque não tinha cerveja naquela época, não era cerveja. Foi tomar caipirinha. Mas foi lá tomar vinho e tal, se esbaldou, já fez tudo que ele não devia fazer, ele fez, né? Então, ele teve um efeito retroativo, né? Ele estava com algumas deficiências, né, do corpo, e aí ficou realmente tetraplégico, né? Ele era só das pernas, e aí ficou paralítico de tudo. Ele precisou, segundo o Reinaldo conta, que o mentor espiritual dele contava, né? Ele precisou de 5 encarnações para poder se recuperar. E ainda na última reencarnação, ele estava reencarnado nos Estados Unidos, se formou médico, né? Tinha até algumas lesões, mas justamente na área ortopédica para poder ajudar aqueles a recuperarem, né, os efeitos da paraplegia e essas coisas aí. Quer ver quantas encarnações precisou poder se reajustar o perispírito? Não é fácil, não. Dentro dessa programação, né, da reencarnatória, a gente tem que lembrar que existe uma preparação do nosso reencarne, da nossa vida.
né? E nem como a gente comentou, a pessoa nasce saudável e lá na frente ela pode ter algum tipo de problema. Mas nessa programação, dependendo do tipo de problema, a pessoa lá com 40 anos vai ter pode ter um tipo de problema. Mas esse problema pode ser mais ou menos grave, dependendo do nosso comportamento até lá. Então, eu vou ter um problema qualquer, mas durante a minha vida eu não fiz nada, então aquele problema vai acontecer fatalmente. Mas eu tomei um outro rumo e eu fiz coisas que me ajudaram a sanar, a resgatar, a reparar o que eu fiz lá para trás. Eu posso ter o mesmo problema mais simples, mais leve, sem grandes problemas. Então, não existe um determinismo dentro das nossas vidas. Depende das nossas ações perante toda a nossa jornada evolutiva. Então, o destino é... Você pode perder apenas o dedinho do pé, ou o dedinho mindinho. O que diz o Chico, né? Eu não posso voltar e modificar o passado, mas eu posso me modificar hoje e eu modifico o meu futuro, né? O meu futuro depende do que o meu comportamento hoje, né? Se eu me modifico hoje, meu futuro vai ser diferente. Então eu consigo mudar meu futuro. É só tendo boas ações hoje. Ou não, ou piorando, né? O meu futuro. Ok? Mais algum comentário? Voluntários para a prece de encerramento? Ô, Lourenço, deixa eu fazer uma pergunta que eu fiquei até um pouco emocionado aí, mas saber aí do Jorge. Eu conheci esse Jorge que vocês estavam falando, orando por ele? É o Jorge da Kombi, né? Não, mas não me lembro dele. Certo, Roberto? Jorge Leitão. O Jorge da Kombi branca. Mas ele não é da época do Celso, não. Ele é sim, ó. Ele ia lá na casa do tio, ele ia lá na Casa da Esperança, É verdade. Ele ia sim Não, na é Casa da verdade. Só que naquela época ele não tinha Kombi, não, viu, Celso? Mas ele já mancava bem da perna, tinha uma perna ruim, né? Aí um caminhão atropelou ele aí tempos atrás e perdeu a perna. Ah, agora eu já sei quem é. Já lembrei. Lembra dele. Jorge Leitão. Então, no comentário hoje você vê que ele está passando por um desafio bem grande, né? Se colocar no lugar dele, né? Como é que... Porque é fácil você ficar pensando como é que o outro vai passar, mas a gente no máximo que a gente pode ter é uma empatia pela situação dele, né? Mas realmente passar pelo que ele está pensando, o que a gente mais deseja é que o conhecimento da doutrina espírita possa realmente alimentar a pessoa de ter esperança, de lutar, né? Lógico que tem sempre um período de maturação de tudo isso, né? Não é só de repente daqui para amanhã que a pessoa vai levar a coisa de uma forma assim positiva, né? Vai demorar, mas eu acredito que se a pessoa assimilou bem a doutrina espírita, ela vai conseguir desafio assim, com bastante êxito, né? Uma dificuldade que a coisa merece, né? Mas eu fiquei me colocando no lugar da pessoa, não é fácil, né? Teve uma outra pessoa que vocês falaram que também não conheço.
Nivaldo é o irmão da Nivaldete. Ah, é? Nivaldo? É. Esse que vai fazer a cirurgia do coração. Ah, tá. A Niva também vai fazer uma cirurgia agora dia 25, né? 18. Isso. Então tá bom. E quanto? Depois? Quem é o Pedro? Mais algum voluntário para fazer a prece de encerramento? Só a Ângela mesmo? Ó, pode fazer, Ângela. Você está com vontade? Faça, então. Então, nós vamos agradecer a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, a esses irmãos abnegados que sempre estão conosco, nos ajudando, abrindo nossas mentes para que nós possamos entender todos os ensinamentos que nos é dado, a oportunidade de receber. Nós agradecemos e pedimos para que saibamos aproveitar esses ensinamentos para que, numa oportunidade necessária, nós possamos aplicar tudo isso. Que nós tenhamos a resignação de tudo aquilo que nos acontece, que nós sabemos que é para a nossa evolução. Pedimos ainda pelos nossos irmãos Nivaldo, Augusto Faco e para o Jorge Leitão, que eles tenham a assistência necessária nesse momento tão doloroso, e que as suas famílias também possam ser confortadas e tenham um entendimento desse momento, da necessidade de tudo isso. E assim nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, e livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus. Roberto? Lourenço, hoje nós recebemos vibração, uma quantidade muito grande de espíritos, só que eles estavam em uma distância muito grande, sabe? Então, parecia assim, mais ou menos uma touca. Se olhar para uma touca de tantos espíritos assim, né? Deu um côncavo, né? Uma quantidade grande, só que eles estavam bem longe, assim, parecia que eles faziam parte das estrelas, né? Mas é de lá que nós recebemos toda essa energia e essa vibração. Com o nosso irmão Jorge, tem um espírito que foi médico e continua como médico agora, né? Já no plano espiritual. O nome dele é Orlando e ele está junto do Jorge, então ele vai ver o que pode ser feito, vamos dizer assim, né? Ou um modo de ajudar para não deixar o Jorge sozinho lá. Logicamente, ele está com o anjo de guarda, ele está com os irmãos também. Mas esse é um médico que eu conheço, vamos dizer assim, né? Então, o doutor Orlando está lá. Ele vai ver se dá um jeitinho do Jorge não sofrer tanto como parece sofrer, né, nessa amputação, né? Já sofreu na outra. Então, essa aí também bem sofrida. E vamos pedir que Deus ajude, né? Que Jesus ajude, que os médicos espirituais aumentem lá, né? Que normalmente todo hospital tem uma falange boa de espíritos médicos, de irmãs médicas, né? Enfermeiras. Então, vamos pedir para o doutor Orlando também conseguir salvar o Jorge, entre aspas, né? Salvar o Jorge. Foi isso aí que eu vi, viu? Obrigado.
Tudo bem. Então, boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Tchau, Andressa. Tchau, Tchau, Celso. Celso. Ah, Tchau, Tchau, gente. Tchau, tchau, hein? Pessoal, Boa noite.